Olá, tudo bem com você? A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais este devocional. Nós temos lido o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 12, e nós vamos estar meditando hoje a partir do versículo 22, mais uma cena quente deste capítulo. Nós já vimos o Senhor que foi rejeitado como descanso, como o Senhor ali, que ele fala que é o Senhor do sábado. Ele veio para ser o nosso descanso, ele veio para ser o sábado, ele foi rejeitado, e agora ele vai ser rejeitado como poderoso, como a obra de Deus, né? Como quem faz a obra de Deus. Haverá 3 rejeições necessariamente nesse capítulo. Vamos lá. Verso 22, Mateus capítulo 12, verso 22 diz: Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo. E ele o curou, passando o mudo a falar e ver. E toda a multidão se admirava e dizia: É este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: Este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhes os bens sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saquear a casa? Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro: todo pecado é blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho, ser-lhe-á perdoada, mas se alguém falar contra o Espírito, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Ok. Isso aqui é o fruto da dúvida de um sem número de pessoas. Eles realmente têm muitas essas dúvidas. Mas vamos aqui então ao texto. E aqui nesse texto acontece pelo menos 3 coisas. O Senhor cura um endemoniado que era cego e mudo. Olha a situação desse homem. Ele era endemoniado, cego e mudo. E o Senhor vai lá, expulsa o demônio, abre o olho desse homem e dá a ele a visão. Se isso não é motivo de você falar glória a Deus até perder a voz, o que é? É muito milagre. Mas os fariseus fazem o quê? Blasfêmia. Eles falam que Jesus aqui também é combinado com o diabo para fazer isso. Meus irmãos, a inveja e a religião, ela é cega no nível mais satânico que você pode imaginar. O diabo nem se esforça para que tal tipo de pecado aconteça. Isso aqui é muito da carne, muito da carne, muito da inveja. E o Senhor Jesus, é claro, ele faz uma defesa em relação ao seu ministério. Agora veja, 3 coisas aqui.
A primeira dela é glória a Deus, porque o poder de Deus, o poder que Jesus libera, o poder de Deus dentro do reino de Deus. A gente tem que sempre estar lembrando isso. Porque esse poder, essa autoridade, esse feitio glorioso, não era específico para esse homem. Isso é para os dias de hoje. Isso é para acontecer o tempo todo. Esse é o poder de Deus dentro do reino de Deus. Começa ali depois de João Batista e vai em toda essa dispensação da igreja. Então, esse poder está sobre as nossas vidas, aleluia. Que haja entre nós milagres. Agora veja, esses homens então, eles movidos dessa inveja tão feroz, tão cega, eles começam a murmurar entre eles, eles murmuram, eles começam então a falar um pro outro, esse cara tem combinado com o diabo, esse cara aí, isso é do diabo, isso aí não é de Deus não. O próprio diabo pegou esse cara aí mudo, surdo, disfarçou ele e agora ele foi embora, tá tudo é um planejamento. O que é isso? Isso é uma ofensa ao Espírito de Deus, que é quem está por trás daquela obra. Eles estão chamando o Espírito Santo de demônio, mas com uma convicção. Porque um monte de crente fica, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Puxa vida, quando você tem essa dúvida, você não blasfemou. Porque se tivesse blasfemado, você sabia. Porque é alguma coisa feita com muita intenção, com muita condição de afirmação de quem quer dizer isso mesmo. E nós não fazemos isso. Você não fez isso. Claro, nós, quando eu falo nós, não é hoje. É quando éramos do mundo. Então, o Senhor ali, ele fala que todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E é um fato. Quando uma equipe se divide, vai acabar as duas. Vai ser problema de montão. Então o diabo ele é liso, ele não se divide, ele não vem para trazer esse tipo de força registradora ali, ó. Vamos lutar contra os próprios, não tem isso. E o Senhor Jesus expulsa pelo dedo de Deus. Então nesse caso aqui, o que o Senhor coloca sobre quem peca contra o Espírito Santo não terá o perdão, ele vai explicar isso usando um outro texto, né? E esse outro texto, ele vai falar da questão da intercessão, né? Que um não pode interceder pelo outro o pecado que é de condenação eterna, né? Então, esta vai ser uma questão muito dura para quem cometer. Nesse caso, estou pesquisando aqui uns versículos para ver se eu acho lá o que eu quero dizer, mas está tudo bem. Não seja a nossa preocupação essa coisa, mas observemos aqui o Senhor sendo totalmente rejeitado como alguém que faz a obra de Deus. É a segunda rejeição, no capítulo 12, acontecerá 3, e este método operante de igreja que vinha, né, andando ali, provavelmente até capítulo 10, mais ou menos, ele vai deixar de ser assim. A igreja vai voltar a ser um mistério, a estar escondida, e o Senhor vai iluminar os seus aleatoriamente em todo o mundo. E louvado seja Deus que nós estamos dentro dessa questão aleatória. Então a minha oração aqui é que o Senhor nos capacite, nos dê a sua graça, a sua bênção, para que possamos alcançar a grande graça, a grande bênção, para que possamos ver milagres de cura, de libertação e, por que não, cegos abrindo os olhos para a glória de Deus. Por isso, eu oro para que nós venhamos, no nome de Jesus, sermos
instrumentos da glória de Deus, que você possa ser um instrumento de Deus no seu dia, que você possa ser uma voz do céu ainda hoje para alguém, em nome de Jesus. Pai, obrigado, no nome de Jesus, por tudo que tem feito conosco, por ter nos escolhido, por ter levantado a tua igreja, e nós queremos viver os poderes do reino de Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Fica na paz e até amanhã. Amanhã nós voltamos para continuar falando deste capítulo que é muito intenso.